Olá, meus amores. Hoje nós estamos aqui para a nossa terceira aula de filosofia, tá? Primeiramente, eu gostaria de desejar a vocês uma ótima quinta-feira, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em seguida, gostaria que todos vocês pegassem o caderno de vocês, né, a caneta ou o lápis, para que juntos podemos fazer anotações sobre a nossa aula de filosofia de hoje, tá? Durante os nossos slides terão algumas questões e eu gostaria que vocês estejam copiando elas no seu caderno e no finalzinho da aula responderem elas, tá? Essa será a nossa atividade referente ao slide dessa semana. Nessa aula, nós iremos falar de descarte, tá? Nós vamos falar das regras o método, né, que ele usa na filosofia, ok? Então, vamos seguir os nossos slides. Primeiramente, eu coloquei essa imagem e eu gostaria que vocês analisassem ela, tá? Eu gostaria que vocês colocassem no seu caderno referente à imagem do slide do dia 16, pude observar tal coisa, tá? Então, eu gostaria que vocês analisassem ela primeiramente, ok? Em seguida, tem algumas perguntinhas. Qual é a fonte do nosso conhecimento? Será que o nosso conhecimento ele é baseado por alguma fonte? Será que é possível nós confiar em quem nos engana uma vez? Será que podemos confiar nessas pessoas que nos enganam ou em algo que nos enganou alguma vez? Será que nós podemos confiar novamente? Né? Como podemos ter certeza de que estamos acordados, que tudo o que vivemos não é um sonho? Será que a gente tem certeza, né, que a gente está acordado ou até mesmo dormindo, tá? Então, eu gostaria que vocês analisassem essas perguntas e respondessem no caderno de vocês, no seu modo, assim, o que você acha, né, dessas questões, ok? Então, vamos seguindo. Bom, para iniciarmos, vamos falar o que é o racionalismo, né? O racionalismo, ele é uma corrente filosófica que defende a origem do conhecimento e a razão, né? Então, os racionalistas, né, eles acreditavam que só a razão poderia levar a um conhecimento rigoroso, né? Eles desvalorizavam os sentidos e a experiência devido à sua falta de rigor, né? E eles possuíam também uma visão otimista da razão. Por quê? Porque eles acreditavam que a razão ela possibilitava o conhecimento humano, tá? Então, o principal objetivo do racionalismo é teorizar o modo de conhecimento, de conhecer os seres humanos, né? Ele não aceita nenhum elemento empírico como fonte do conhecimento verdadeiro, tá? René Descartes, que é o principal filósofo que nós vamos estar vendo agora nessa aula, tá? Descartes, ele foi um importante filósofo e, além de filósofo, ele também foi matemático, né? Ele implementou a filosofia, ele introduziu a matemática dentro da filosofia, né? Por quê? Porque a matemática, ela tem ali a sua resposta exata, né? Então, desse modo, ele quer que o conhecimento humano seja, tá? Então, ele é considerado um racionalista convicto, né? Que procura combater os céticos. O que são esses céticos? Os céticos são aqueles que, de modo algum, acreditam em alguma coisa. Os céticos, eles duvidam de tudo, eles não têm crença, eles são desprovidos de fé, tá? Então, ele tenta, né, combater então esses céticos, né, e reabilitar a razão. Então, os céticos eles duvidavam, né,
negavam, mesmo que a razão pudessem ali conduzir eles ao conhecimento, tá? Então, Descartes, ele procura demonstrar que a razão é a origem do conhecimento humano, ok? É preciso método para conhecer. Bom, Descartes, ele vai definir o método de investigação das ciências modernas, ou seja, como que elas vai proceder ali para conhecer a natureza, né? Como que nós podemos ser capazes de separar os conhecimentos seguros, corretos e verdadeiros daqueles falsos e enganosos, né? Então, para ele, né, ele vai questionar tudo, né? Será que então poderíamos, bastasse assim aceitar que o conhecimento vem de Deus e que temos de aceitá-los apenas pela fé, como diziam alguns filósofos medievais? Será que nós vamos ter assim que acreditar em algo somente pela fé, tá? Então Descartes, ele vai descartar isso daí. Para ele você tem que ter o conhecimento, né? Passar ali por uma experiência para você chegar a uma resposta ali concreta, algo verdadeiro, ok? Então, né, o tempo todo ele vai estar investigando essa filosofia. Descarte o método, né? O método que ele fala é o método cartesiano, né? Então, para que ele pudesse mostrar que a razão ela pode atingir um conhecimento verdadeiro, Descartes ele vai criar um método. E esse método ele tem o objetivo de ali obter uma verdade indiscutível, né? E dentre essas regras do método, ele pode descartar a regra da evidência. Então, tudo ali como que eu vou dizer assim, baseados em evidências, né? Então, essa regra, ela nos diz, né, para não aceitarmos ali como verdadeiro tudo que possa deixar dúvidas, né? Então, se eu tenho dúvida de algo, né, que eu esteja pesquisando, então eu tenho que ali buscar a verdade sobre aquilo dali. Então, tudo que vai gerar dúvida no método de Descartes, ele vai ser um elemento ali muito importante. Por quê? Porque ele vai estar pesquisando em cima daquilo dali para ele poder chegar a uma verdade concreta, ok? A busca pela incerteza. Descartes, né, ele entendia que a verdade ela seria encontrada se o sujeito se voltar para dentro de si, né, e se afastando de tudo, ou seja, sem nenhuma ideia pré-concebida, né, por mestres e sem levar em conta os costumes. Então ele acha ali que o ser humano ele poderia encontrar ali uma verdade ou entender a verdade se voltasse para si próprio, né? Porque muitas vezes a gente não nos conhece, né? Então, se a gente voltar para dentro de si, de nós mesmos, ali através disso aí nós poderíamos entender a verdade, ou seja, né? Encontrar tudo aquilo que é verdadeiro, né? Então, no racionalismo, a falta de contato com o mundo externo, né, influencia muito na razão, tá? Então, ele acreditava que o rigor da disciplina poderia conduzir o pensamento de forma mais exata. Então, dessa forma, ele passou a colocar em dúvida tudo que existe e não seja claro e distinto, né? Dos objetos simples aos mais compostos e dos objetos mais imediatos até os mais universais, tá? Então, aqui eu coloquei um esqueminha, né? Sujeito, né? E objeto. A gente pode observar
que através do sujeito a gente vai descobrir como são conhecidas as coisas, né? E através do objeto eu vou aprender saber como conhecermos as coisas, tá? Como são as coisas seria o objeto, sujeito, e como conhecemos as coisas seria o objeto, ok? Sozinho no seu quarto, né? Então, ele pensando nesse método, né? Ele vai inaugurar uma filosofia do sujeito. Então, vamos lá no trechinho do texto dele. Não encontrando nenhuma conversação que me divertisse e não tendo além disso, por felicidade, preocupações ou paixões que me perturbassem, ficava todo dia fechado sozinho num cômodo, aquecido por uma estufa, onde dispunha de todos os tempos para me entreter com meus pensamentos. Nesse discurso do método, né, ele procura a verdade, né? Ele procura ali conduzir a razão dele em busca de uma verdade nas ciências. Então ele ocupa todo o tempo dele nisso, né? Sozinho no meu quarto, né, pensando ali de como que eu vou encontrar uma solução para tal coisa, como que eu vou conseguir buscar aquele conhecimento verdadeiro, tá? Então a preocupação dele é assim mostrar a verdade, né? Duvidar de tudo, para que no final ele encontre uma verdade concreta. Entrando no discurso. Note que este método de descarte terá na matemática um modelo, pois esta é capaz de encontrar certezas fixas e imutáveis. A gente nota-se na matemática que ela sempre tem uma resposta exata, né? Então, dessa forma, ele quer também que a filosofia racionalista ela encontre essa verdade exata, tá? Então, lá na matemática, se a gente pensar certinho, a gente lá tem uma conta, né? Por exemplo, 2 mais 2, eu sei que é 4. Mas aí ele vai querer investigar. Por que eu cheguei na conclusão que 2 mais 2 é 4? Será que é 4 mesmo? Ele vai colocar essa dúvida no pensamento dele, né? Será que é 4 mesmo? Então, vamos lá pesquisar o porquê que eu cheguei até a resposta 4, tá? Então, ele inclui a matemática na filosofia, né, para que ela possa encontrar, juntamente com a filosofia, essas certezas fixas, essas certezas que nunca vai mudar, tá? Então, Descartes é influenciado pelo desenvolvimento científico do Renascimento e do surgimento de uma concepção mecanicista do mundo e do homem. O que seria essa concepção mecanicista? Né? É uma teoria determinista, segundo a qual todos os fenômenos se explicam pela causalidade, tá? Então, ali ou seja, uma causa final, uma resposta final, tá? E de acordo com esse método, o que é preciso conhecer? Ter clareza e distinção, né? Não tomar como verdadeiro o que não puder provar. Então, você não ter certeza daquilo que você não consegue provar lá na frente de maneira alguma. Analisar, né? Dividir ali quantas vezes for necessário, né? Algo ali para você ter uma resposta correta lá no final. Você tem que analisar quantas vezes for possível. Ter ordem, né? Conduzir os seus pensamentos a partir do que é mais fácil até o mais complexo. Enumerar, né? De modo ali que eu não me perca em nada do que eu quero conhecer, tá? Se eu quero, por exemplo, deixa eu pegar algo aqui para me mostrar como exemplo para vocês. Ok. Eu tenho esse livro aqui na minha mão, certo? Então,
eu quero analisar por que ele é azul, né? Por que ele é dourado. Então, eu vou ali enumerar cada item que eu quero conhecer, tá? Então, a partir dessa enumeração, eu não me perco. Então, eu tenho que ter clareza, analisar, ter ordem e enumerar tudo aquilo que eu quero encontrar uma resposta certa, ok? Bom, discurso do método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. Qual que é o principal objetivo, né? A gente tem que encontrar um caminho seguro, né? Nós temos que ter segurança naquilo que a gente vai buscar para ter um conhecimento da verdade e assim, consequentemente, fazer ali a ciência. Qual seria o meu ponto de partida, né? Muito de nossos conhecimentos, eles parecem não ser seguros, né? E a maior parte deles são enganosos. Então, os nossos sentidos, muitas das vezes, nos enganam, né? Então, como que eu vou poder confiar num sentido meu, né? Se a maior parte desse sentido nos engana, né? Então, como que eu vou confiar nele? Então, eu tenho que ter um ponto de partida a partir desse momento, tá? Depois vem a decisão. Se todo conhecimento ele for duvidoso, né? Então, eu tenho que dizer que ele é falso, tá? Então, se eu duvido que o meu livro aqui é azul, né? Então, ele é falso. Por quê? Porque eu não tenho certeza se ele é azul, eu tenho uma dúvida, tá? Então, ele é falso. E a dúvida para descarte é a principal arma que ele tem. Porque se eu duvido de algo, eu vou ir a fundo para que eu possa provar aquilo lá na frente. Então, a dúvida, ela é dividida da seguinte forma, né? Eu tenho que recusar tudo aquilo que possa suscitar incerteza, né? Então, a dúvida é como se fosse um modo de evitar o erro, né? A dúvida, como eu disse anteriormente, ela é o principal instrumento para a busca da verdade. E ela também procura sempre impedir a razão de considerar verdadeiros conhecimentos que não merecem esse nome. Então, como eu disse, ela seria, então, um conhecimento falso, né? Tá? Esse aqui é um slide que eu gostaria que vocês também analisassem, né? É a implosão do edifício do saber. Descartes, em seu caminho, percebe que os sentidos são duvidosos e a matemática também é duvidosa, né? Então, podemos duvidar se estamos acordados ou dormindo. Será que nós estamos acordados? Ou será que estamos dormindo, né? Será que algo do edifício do conhecimento ficará em pé após a dinamite desta dúvida radical? Pensem aí. Coloquem os neurônios para pensar bastante, tá? E respondam em seu caderno essa questão. E na próxima aula, a gente vai discutir, né? Como seria isso, né? Finalizando, eu aqui deixei umas frases de Descartes, né? Gostaria também que vocês analisassem cada uma delas, tá? E colocassem a análise de vocês no caderno, tá? Queria agradecer a atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado de nossa aula de filosofia falando sobre Descartes, né? Foi um vídeo feito com muito carinho a todos vocês e espero vocês lá na nossa outra próxima aula na quinta-feira que vem, tá?
Fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um grande abraço e um enorme beijo no coração de todos vocês.